E eu quero dar as boas-vindas aqui ao Osmar Oliveira. Osmar, muito bem-vindo. Vitorelli, obrigado pela apresentação, excelente aí como sempre, né? Você tem essa facilidade aí com as palavras, é um prazer estar aqui, né? Na ACE, a associação que eu gosto muito, e obrigado a você, obrigado ao Michel que está no cantinho ali cuidando da parte técnica também. E vamos lá, falar de logística é uma coisa que eu gosto bastante, né? Tá no nosso DNA, lá na Fortruck, o tempo todo, né? A Fortruck é soluções sobre rodas, a gente está sempre buscando soluções para o transporte de carga, né? Para o transporte de passageiros em alguns casos, porque a gente tem as cabines suplementares lá também. Bacana. Nas soluções sobre rodas, as unidades móveis, né? Para embarcar negócios em geral. Então é uma coisa que a gente gosta de fazer e é um setor que a gente está sempre acompanhando. Interessante, né? E você montou então Claro, com a sua experiência, você montou uma empresa de transporte, né? Eu entendo que isso daí, é claro, meio que está no seu DNA a questão de supply chain. Então, você como executivo também foi adquirindo conhecimento, experiência e visualizou aí um negócio ligado à questão de transporte. Como que foi? Só para entender um pouquinho dos insights. A gente falava um pouco sobre insights que os empreendedores têm em montar uma estrutura, uma empresa. Como foi para você, Osmar, a ideia de montar uma empresa ligada a este setor de implementos e de logística? Eu acho que o empreendedor, você tem um empreendedor que começa por oportunidade, né? E tem o empreendedor que começa por necessidade. No meu caso, eu acho que foi mais necessidade do que oportunidade. Eu sempre tive vontade de empreender, de ter um negócio próprio, mas era uma ideia que talvez fosse um pouco mais à frente, né? Sempre trabalhei em grandes empresas, sempre ligado à cadeia de supply chain, nas áreas de suprimentos, suporte à produção, né? Áreas ligadas sempre a compras, a contratação, a manutenção de estoques, a disponibilidade fabril, né? Em alguns setores. Então eu trabalhei no setor da construção civil por um período, depois fui para a indústria, depois trabalhei em telecomunicações, né? Fiquei um tempão na Ericsson. Então esse era o métier. Perfeito. Mas aí lá em 2009 para 2010, eu fiquei no mercado por um período, saí de uma empresa, né? E nesse período um amigo comprou tinha acabado de adquirir uma empresa de implementos rodoviários. Fabricava baú de alumínio, baulonado, carroceria, que é o escopo, né, parte do escopo que a gente faz hoje. Perfeito. E ele falou, bom, já que você está no mercado, né, e pô, tá de boa aí, vem para cá, você fica aqui comigo, vai mandando seus currículos, fazendo suas entrevistas e tal, e aí você vai me ajudando aqui. Eu sempre gostei muito dessa parte de gestão, né, que faz parte da minha formação aí, como Perfeito. Você viu, na parte financeira e tal. Sim. E aí, quando você resolver, você volta para o mercado. E tem até uma oportunidade, de repente, você ficar aqui como sócio e tal. Não deu certo como sócio, né? Porque já tinham dois, enfim, o negócio não estava bem azeitado e tal. Mas eu fiquei lá uns 7, 8 meses por aí, e foi o suficiente para gostar desse mercado de implementos rodoviários, de transporte, de logística e tal. Achei um mercado dinâmico, muito ligado à economia, muito bacana e tal. Mas aí consegui um emprego, voltei para a área de construção civil, fui ser diretor técnico numa construtora e fiquei lá mais 2 anos. No final de 2011, saí dessa construtora e aí sim veio a vontade de empreender. Falei, puxa, podia montar alguma coisa. E eu fui buscar algumas alternativas. Então fui na feira da franquia, fui ver buffet infantil, fui ver comida mexicana, fui ver... A gente tenta de tudo, né? Você tenta observar tudo. Tinha de tudo um pouquinho lá, né? De perfume e tal. E aí um amigo falou, pô, por que você não dá uma olhada de novo em implemento rodoviário? Né? Você passou por isso, ficou 10 meses, gostou, conhece uma turma, já conheci uma turma legal e tal. E agora as grandes capitais estão precisando muito dos VUCs, que são os veículos urbanos de carga. São os implementos menores. Então São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, BH, né? Precisava desses implementos. Então você não tinha uma necessidade muito grande de investimento, de estoque, eram implementos menores, não precisava de uma área muito grande e tal. E eu fui dar uma olhada. Vim até Guarulhos, né? Tem uma grande amiga aqui que é a Loredana Glasser, lá da Glasser, que falou, vem Loredana, aqui, almoça comigo. Um beijo pra Loredana. Um grande pra Loredana, meu anjo aqui em Guarulhos e tal. E aí ela me recebeu muito bem aqui, a gente circulou, ela falou um pouco de Guarulhos, como é que, né, funciona a coisa aqui, me apresentou na época o pessoal da Secretaria da Prefeitura, eu fui ver as condições para encontrar um local aqui e acabou dando tudo certo, porque aí conheci o meu imobiliário, encontrei um local em Cumbica e fui me animando com essa ideia. Interessante. E vim. E acho que interessante que eu estava participando de 2 processos seletivos, né, em conjunto, e aí eu lembro que assim, eu assinei o contrato, né, do galpão lá e tal, tinha 6 funcionários, a gente começou com 6, né?
E tinha acabado de assinar vazio, o galpão tava um dia lá, ferro daqui, solda dali, monta os gabaritos, etc. E aí liga a diretora de RH para falar, Osmar, você foi escolhido, bem-vindo, né? Falou o nome da empresa. Tal. E eu olhei para aquilo, falei, caraca, né? Poxa, era uma condição boa, um pacote completão, sabe? Imagina. Que eu tava esperando, mas aí já tinha assinado o contrato. Quando a gente é executivo, já... né? O pacote não é, chama atenção, chama, né? É tudo, né? E aquela, eu sempre falo, né? Que o maior inimigo do empreendedor é o CLT, é verdade, né? É verdade. A carteira assinada, porque dá um conforto, é um comodismo e tal. Mas aí já tinha assinado o contrato, já tinham 6 funcionários e tal. Falei, ó, quer saber? Se não for agora, eu vou acabar não empreendendo mais. E aí abri mão, recusei, agradeci o convite, né? Tinha um outro profissional muito gabaritado que acabou assumindo. E toquei. A gente começou em 2012, mas realmente tinha essa vontade de empreender. Vocês fizeram 10 anos então agora? Fizemos 10 anos em março de 2000 Nós começamos em 2012, fizemos 10 anos em março. Perfeito. Agora de 2022. Mas começou assim, juntou um pouquinho de vontade com um pouco de necessidade, que o mercado estava fechado na época e eu acabei arriscando. E você começou com várias linhas de produto, como foi? Que produtos que você deu prioridade aí, já falando de produtos, né? Vamos lá. Já que você é conhecido também como o Senhor Baú, né? Então, isso, esse é o Senhor Baú, pessoal. Para quem não sabe, o Osmar é o senhor, é o homem do baú. A gente começou com o baú de alumínio, né? Esse era o principal carro-chefe e até hoje é o nosso principal produto. E a gente já tinha expertise para fazer e tal. Então a ideia foi o baú de alumínio. Aí logo depois veio a carroceria aberta em aço, né? Montamos lá uma turma de solda boa e no final veio o Cider, que é o baú lonado, né? Aquela abertura pelas laterais. E, aliás, você deu uma aula de baú lonado aqui recentemente, né? Numa entrevista com o Walter aí. Na verdade, o Walter deu uma aula para nós, né? Walter Baldaia da FIT. Que também virá aqui no nosso webcast de logística. Logística é a área dele. Aliás, você e o Walter fazem parte do grupo de logística do Ciesp, né? Sim, participamos. Aproveitando e mandamos um abraço para o Maurício Colim e toda a diretoria lá, né? Ao qual nós temos muito orgulho de fazer parte. Colim, um abraço. De participar. Né? Um abraço pro Colim, que está sempre colocando a gente em rascadas boas, né? Sempre desafiadoras. Sempre desafiador. Né? Nunca deixa na zona de conforto, né? Sim. Isso é muito bom. Então, Colim e Walter são grandes amigos. Mas aí a gente fez o lonado e a gente resolveu logo no começo, Vitorelli, que a cada ano a gente, né, ia buscar alguma coisa diferente. Então, a gente começou com essa linha leve de baú, cider e carroceria no primeiro ano. Para Vux até 5 metros, 5,5 metros, né? No ano seguinte a gente já resolveu que o transportador que tem a caminhonete e o 3/4, ele também tem o toco e o trucado, então a gente partiu para fazer os grandes também, aí nós fomos até 11, 12 metros, né? Começamos a fazer a linha pesada e a cada ano a gente foi fazendo alguma coisa diferente. Eu lembro que no terceiro ano a gente já começou fazer a parte isotérmico para transportar medicamento, alimento, carga com temperatura controlada. Acompanhando o desenvolvimento do mercado, né? No quarto ano a gente começou a fazer umas carrocerias customizadas para carregar ferramenta. Depois o mercado caiu lá em 2015, 2016, que foram anos difíceis. A gente abriu o setor de serviços para fazer manutenção. Até então a gente fazia a garantia dos nossos implementos, mas começamos a fazer também manutenção de implementos multimarcas, né? De outras marcas e tal. Aprendemos bastante com isso, ficamos especializados. Hoje nós somos referência aí para a parte de serviços também, de implementos. E depois em 2017, aí veio a questão das unidades móveis, né? Todo mundo querendo embarcar o seu negócio. O Brasil virou febre aí com os food trucks, né? Todo mundo vendo aí os food trucks, então podendo comer na rua, aquela coisa toda que era bem legal. Você aproveitou bem então essa nova demanda? Foi. Nós não fizemos tantos food trucks, para ser sincero, mas a gente acabou fazendo um monte de outras coisas. Lojas sobre rodas, palco móvel, fizemos um projeto pro Derico, aquele músico do Jô, que ficou bem legal. A gente fez estúdio de TV, oficina móvel, estúdio de fotografia, consultório médico, então tudo que é fixo, a capacidade da Ford Truck, então, pessoal, é interessante, porque é ilimitado, né? Então, a Ford Truck, mais do que uma empresa de implementos, nós poderíamos dizer, Osmar, que ela é uma empresa de projetos. Sim, é uma empresa que se adequa às necessidades desse mercado. A gente gosta muito quando são essas demandas que a gente nunca fez, né? O cliente traz, e a gente fez, por exemplo, uma vez um estúdio de TV, né? Sobre rodas e tal. Então, o cliente vem, traz a necessidade dele, quais são os equipamentos que ele precisa, o espaço que ele precisa, como é que vai ser a aplicação, a interação com o público, né? E aí até a definição do veículo, qual que é o veículo mais adequado, e depois a gente vai construir um implemento a 4 mãos, né? Com o nosso time lá
de engenharia junto com o cliente. Esses são os melhores. A gente conta as melhores histórias aí com essas unidades móveis. E você começou com 6 colaboradores. 10 anos depois, quantos colaboradores conta hoje a Fortruck? Hoje 72. Puxa né? vida, um crescimento exponencial, hein, Osmar? Foi. Os 6, eu lembro bem, assim, né? Era um de cada função, né? E tinha que ser aquilo. Mas todos os anos a gente cresceu bastante. Pegamos anos desafiadores, né? Porque o nosso mercado ele veio muito bem em 2009, 10, 11, e a gente começou em 12, né? Tanto que eu ouvia muito o pessoal, pô, mas começou no ano errado. Né? Não começou a cair, a gente iniciou. E aí eu lembro que teve um 13, 14 melhorzinho, aí veio 15, 16, aquela crise econômica, né? Pesada. Brava. E a gente mudou, porque nós estamos na terceira sede. A primeira tinha 1.500 metros quadrados, nós ficamos por 3 anos lá, eram 900, menos de 1.000 metros coberto mesmo de área fabril. Aí mudamos, fomos para um lugar com 3.300 metros, então a gente tinha aí 1.600, 1.700 de área coberta, então era um pouco mais que o dobro do tamanho. Bacana. Foi em 2015, quando começou a crise econômica, a gente mudou, veio, né, parou tudo, aquela coisa toda. Mas passamos por isso, né, e aí a gente fez um 17 bom, um 18, 19 excelentes, o mercado veio forte de novo, falou, bom, agora é hora de procurar um novo espaço. E aí nós fomos para onde a gente está hoje. Hoje são quase 14 mil metros lá. Puxa, que interessante. Com 6 ou 7 de área coberta. Então uma área bem maior, né? Mudou o perfil dos clientes também. E a gente mudou para lá em 19. E aí falou, bom, agora a gente precisa de um ano, final de 2019, precisamos de um 2020 mágico, né? Precisava ser perfeito, porque a despesa maior, aquele desafio, mais gente e tal. E aí veio a pandemia. Falei, meu Deus, vamos de novo, né? Isso aí, né? E aí, você repente, recomeçou. março... Você sofreu muito? Vocês foram muito afetados com essa crise de pandemia? A gente ficou muito preocupado, Vitorella, porque assim, o primeiro caso acho que foi 16, 17 de março, né? E aí fecha tudo, né? A gente até recebeu o prefeito Gucci lá em março, porque a gente fez o aniversário da empresa, ele foi gentilmente lá, a gente tomou um café da manhã e eu lembro que teve um bate-bola ali com os meninos e um deles perguntou para ele, né? Falou, e a questão do Covid, né? Como é que vai ser isso e tal? E ele muito lá no começo também, ele falou, poxa, eu também não sei dizer exatamente como é que vai ser. Ninguém imaginaria, né? Mas o nosso secretário de segurança entende que, né? Porque aqui é a porta de entrada da América Latina, então a gente está bastante de olho, mas a gente quer crer que não vai ser uma coisa, né, muito grave e tal. Mas 2 dias depois, pum, fechou tudo, lockdown. Sim. E aí o nosso número de venda de abril caiu 80%. 80%. E aí falei, puxa vida, e agora? Né? Ainda bem que a gente tinha uma carteira para uns 2 meses, então foi o que salvou abril, maio, não mexeu na produção. Né? Entendi. E aí a gente viu que de maio para junho, felizmente, né, dentro de um cenário horroroso, que foi aquele de pandemia, pro negócio mudou o mix. Então saiu de cena o pessoal de transporte, de mudança, de shopping, eventos, né? Porque construção civil, esses mercados pararam, né? Que eram os que vocês tinham a gente mais tinha atuantes. Muitos clientes, mais atuação nesses mercados. Mas em compensação entrou muita gente nova. Então, por exemplo, entrou o e-commerce muito forte, porque foi todo mundo para casa, começou, né, a adquirir muita coisa de casa. Sim. Entrou manutenção de redes de telefonia e de TI, porque todo mundo em casa fazendo live, lembra disso? Live. Sim. Então sobrecarregou, a gente fez frotas para Vivo, frotas de baús para o pessoal da Claro, né? E Comum, que é uma empresa de pré-serviço para Vivo aqui, isso ajudou bem. Transporte de medicamento aumentou demais. Higienização têxtil, porque aí tinha higienização de roupas em hospitais, em hotéis, em clínicas. É verdade. Então teve essa demanda, transporte de álcool em gel, sabe? Aumentou. Quer dizer, houve uma demanda, que surgiu em função dessa pandemia. E eu sempre falo que o transporte é interessante, porque assim, né, tudo que a gente está vendo nesse estúdio aqui, em algum momento passou foi transportado. Sim, né? Totalmente. E passou por um caminhão e tal. É verdade. E lá a gente viu que assim, na pandemia, teve um cliente que a gente recebeu lá, que é uma indústria de velas. Até fiquei sabendo que a segunda maior indústria de velas do Brasil é aqui de Guarulhos. Puxa vida. Eles compraram uma carroceria e eu lembro que eu desci para conversar com o proprietário lá, aquele que foi buscar o caminhão, e ele falou, Osmar, em 35 anos de empresa a gente nunca vendeu tanta vela, né? Porque o pessoal estava orando bastante durante o período de pandemia. A gente não imagina, então, você vê, você está falando uma cadeia, a cadeia da religião, né? Isso.
Uns E as mercados que a pessoas... gente não imagina e de repente em Impressionante. 35 anos ele nunca vendeu tanta vela e por isso comprou outro caminhão para poder entregar e transportar e tal. Então acabou mudando o mix e aí a gente de junho para diante já voltou ao ritmo normal e fechamos 2020 com 20% de crescimento em relação a 19, né? Depois 21 também. Então mesmo na pandemia a gente conseguiu crescer porque o transporte não parou. Não pode parar, né? Não pode parar. Falando sobre esse tema, já que você falou tão brilhantemente aí, né, Osmar, sobre a sua breve trajetória de 10 anos, né, e o crescimento e a adaptação e a sua forma de lidar com isso como CEO, né? Isso nos inspira realmente. E nós, olhando para os desafios, nós sabemos que pré-pandemia a gente tinha um universo que era pós-crise econômica do Brasil, tivemos a pandemia e agora estamos já entrando novamente num pós-pandemia, né? O Brasil, nós sabemos que em termos de desafios logísticos, vem passando por várias mudanças, né? Em termos de infraestrutura, em termos aí da descarbonização, né? Em termos de, com essa questão virtual das pessoas irem para o remoto, trouxe um novo universo de tecnologia, digitalização, né? Hoje, olhando para o universo do rodoviário, que é o que você é mais atuante, como é que você está vendo o ano de 2022? Você vê uma reorganização do setor de transporte rodoviário no Brasil? Como é que você está vendo esse setor? E, claro, e o setor de implementos rodoviários? Olha, Vitorelli, eu acho assim, né? Tem algumas coisas, alguns pontos importantes. Primeiro, essa questão do e-commerce, que eu acho que a pandemia aflorou isso demais, né? Acabou criando-se gigantes disso, o pessoal ficou em casa, aprendeu a trabalhar melhor com essa coisa de comprar de casa, né? Sim. Aumentou a demanda por entrega, porque as pessoas também, com a questão da pandemia, saem menos de casa para ir buscar aquilo que elas precisam. Hoje elas pedem mais em casa. Sim. Então a demanda por entrega aumentou, né? Ninguém vai buscar mais, prefere comprar. Eu acho que as empresas também começaram a trabalhar muito forte com isso, né? Custa menos você comprar de casa, é muito comum, né? Sei lá, você vai numa livraria, você compra o livro pela internet, ele é mais barato. É verdade. Né? Porque a logística é mais simples, e aí você começa a ser premiado para comprar. Você não tem um ponto físico de venda. Isso, né? isso. Então, eu acho que isso vai começar tem uma questão aí com o e-commerce que aumentou muito, né? Depois, essa diversificação dos canais de venda. Então, você tem o canal da internet, você tem o aplicativo, você tem, sabe, diversos canais, você tem as redes sociais sendo utilizadas para vender pela rede social. Então, explodiu essa questão. Sim. E para a gente, um outro fator que vai pegar bastante agora em 2023, que é a mudança também dos caminhões, né? Perfeito. Agora entra o Euro 6, entra o Euro Procon, 6, número isso. 8. Eu sei que vocês, de alguma maneira, estão se mobilizando para o Pro 9, se não me engano, né? Não, o Procon V8. O Procon, isso. Que vem Procon agora, V8. né? Que é essa geração Euro 6, né? Assim Perfeito. como quando teve o Euro 5, teve uma busca grande pelos veículos, né? O pessoal renovando suas frotas, trazendo a tecnologia nova. Agora a gente acredita que isso vai acontecer também. A partir de janeiro já não se pode mais fabricar o Euro 5, né? E pode vender até março só. Então tem uma renovação de frota que sempre acontece nesses casos. O que é bom, né? Porque a gente tem um programa de renovação de frota do Brasil, que o Brasil tem uma frota, né, mais velha. Uns falam 15 anos, outros falam 17. De qualquer maneira, é bastante. Lá fora você tem frotas com 5, 6, 7 anos, né? Uma frota mais velha, ela polui mais, é menos ergonomia para o motorista, ela quebra mais, gera mais trânsito, gera mais peso para o pavimento, você transporta menos, então não tem vantagem alguma. E essa mudança na tecnologia dos caminhões também ajuda bastante. Então, esses fatores todos fazem com que a demanda pelo transporte seja bom. E um item que você colocou aí, que é a questão da sustentabilidade, né? Ou da logística verde, que a gente está vendo aí as empresas cada vez mais trabalhando com isso. Claro, a gente sabe que num país, claro que nós somos de tecnologia, nós somos de um país que tem uma extensão grande, né? E o mundo todo olha para a nossa questão ambiental, né? Porém, sabemos também que somos um país de uma infraestrutura deficiente, né? A nossa malha é de mais de 65% do rodoviário. Temos aí um potencial fluvial a ser explorado,
né? Temos de outros modais. Ferroviário também, que a gente sabe existe aí um potencial enorme a ser explorado. E, claro, a descarbonização leva o país a se mobilizar no sentido de melhores emissões, caminhões mais modernos, porém ainda com uma infraestrutura deficiente. Você acredita aí que no universo dos próximos anos a questão das estradas ela deve melhorar na questão atingindo diretamente o setor rodoviário? Eu acho que sim, mas a gente teve a Fenatran agora, você inclusive esteve lá, né? Também participou, que é a principal feira da América Latina do nosso setor aí de transportes. E foi possível ver assim, né? O Brasil ele já está num nível que é um nível similar ao nível europeu, nível americano, né? Em termos de tecnologia, tanto de veículo quanto de implementos rodoviários. Sim. Condições para fazer, a gente já tem. Né? Agora, eu acho que o que pega é o fechar a conta. Né? Hoje, as empresas que estão investindo, por exemplo, no caminhão elétrico, no caminhão movido a biogás, tal, são empresas que estão mais com compromisso sustentável do que financeiro. Né? Porque o payback ele vem muito depois quando vem. É verdade. Às vezes não viabiliza. É verdade. Então, hoje, normalmente é uma empresa europeia gigante que exige dos transportadores, olha, 30% da sua frota tem que ser com energia sustentável. Sim. Então, o pessoal tem que pôr um elétrico lá, tem que pôr não sei o quê. Né? Ou é o CEO, poxa, vamos comprar pelo menos um elétrico, porque eu preciso fazer uma foto para, né, a gente estar nesse caminho e tal, não sei o quê. Mas ainda não é uma coisa que está viabilizando. O que eu acho que tem que vir junto com isso são as regulamentações. Né? Então, assim como lá fora, né, aqui você precisa ter regulamentação, sei lá, para uma amarração de carga, para menos peso do implemento, para menos poluição em relação aos veículos, porque aí com regulamentação a gente vai se ajeitando, porque aí é uma coisa que é imposta, porque enquanto não tem a regulamentação, o pessoal vai fazendo conta. Né? É verdade. Então, puxa, vem o caminhão com a tecnologia nova, bom, mas ainda tem estoque do antigo? Tem, então eu prefiro ir no antigo. Né? Eu tenho visto o Brasil, olhando assim, com bastante carinho, a oportunidade de vender Euro 5 para os países que ainda aceitam Euro 5, né? Então, assim, ao invés de estar indo para, não, vamos para o Euro 6, que é mais sustentável, é mais limpo, etc. e tal, não, vamos ver onde é que ainda dá para vender o Euro 5. E para o transportador, porque assim, esses pontos todos são pontos que favorecem o setor de logística, mas olhando o lado do transportador, o conjunto do caminhão mais o implemento ficou muito caro nesses últimos 2 anos, praticamente dobrou. Né? Imagina. E você acha que esses custos, entrando já nessa questão, que nós sabemos que hoje, pelo menos os dados indicam que 70% do custo do transporte está ligado ao combustível, ao caminhão e ao motorista. Sim. Né? Pelo menos mais de 70%. Você vê aí um universo de... A gente tem uma pressão de custos, né? Não pode esquecer disso. Inflacionário também, né? Cujo aumento também afetou diretamente o diesel, né? Você vê aí alguma perspectiva já olhando não para esses grandes players, como você falou, né? Os grandes players, principalmente na área de transporte, eles já têm que trazer o que vem das suas matrizes. Mas o país, o nosso Brasil, infelizmente, a grande maioria é de autônomos, de motoristas, aquele independente que tem o seu caminhãozinho, seu conjunto, ele quer atualizar, não consegue, precisa de uma linha de crédito, também é difícil, a gente já chegou a uma cifra de que a inadimplência no país atingiu a todos e não por acaso, principalmente os motoristas, os autônomos. Então, na sua visão, Osmar, você consegue achar alguma equação lidando com essa questão de trazer a inovação, mas também viabilizar para aqueles menores, porque eles são os causadores do carbono, né? 80% da frota ainda é uma frota diesel e de caminhões de mais de 15 anos. Então, temos uma lição de casa muito maior, não é mesmo? Temos sim, e eu acho que o grande problema em relação aos caminhões a diesel, né? Você ter alternativas, como é o caso do elétrico, é o caso do biogás, isso é bom. Né? Vai para um lado, vai para o outro, é uma matriz, é outra, daqui a pouco vem o hidrogênio aí também, né? Que a gente está começando a ouvir falar.
Mas eu acho que o maior vilão não é necessariamente o diesel, né? O maior vilão realmente é o carbono, né? O carbono. Então, você pega o Euro 5, ele já, sei lá, diminuiu 15%, 16% em relação à versão anterior. Esse Euro 6 agora diminui mais 20 e pouco. Então, está melhorando, né? Perfeito. E como você bem colocou, para as empresas grandes investir nessa tecnologia nova fica um pouco mais fácil, né? No nosso mercado, grande parcela são autônomos e pequenos transportadores. E para essa turma, o conjunto aumentou muito, como eu estava falando, praticamente dobrou. Imagina. Né? O acesso ao financiamento ficou mais restrito, então aumentam-se os riscos, o financiamento vai, né, complicando. A gente vê lá nos implementos a dificuldade que o pessoal está de aprovar a ficha, porque o transportador no Brasil, ele é meio que um banco, né? Sei lá, 80%, 90% da frota está financiado. E ele vai pedalando lá no final do contrato, ele quita e o que sobra normalmente é o ativo, é o caminhão e tal, né? Então, quando ele não tem esse acesso a financiamento, fica complicado. É verdade. A gente tem um juro hoje com 13,75 que judia, né? Então, qualquer conta que você faça aí para ver quando é que o dinheiro volta, difícil, né? A 13,75 eu costumo dizer que o melhor produto é o dinheiro. É verdade. Entendeu? Qualquer conta que você faz, trabalha com o quê? Transporte. Mas que a gente cai nesse drama dinheiro. que é justamente o dinheiro, o custo do dinheiro, o custo do dinheiro, né, que é aplicado pelos bancos. Porque né? a 13,75 você vai captar aí assim bem entre 20% e 25% ao ano. E para você ter um negócio que rentabilize, mais de 20%, 25%, não é fácil. Então tem essa questão do financiamento. E o diesel, né, que por mais que a gente tenha tido aí as diminuições de valor e tal, ainda está muito alto para poder fazer. Então eu acho que não é uma equação simples, fácil, e eu acho que tem que ser uma coisa casada entre governo e iniciativa privada, porque senão sozinho não vai caminhar. Não vai caminhar. E o pessoal tem uma dificuldade enorme de repassar custo, né, no frete e tal. Né? É verdade. Então nós estamos criando aí dois universos, né? Olhando para essa perspectiva de que, claro, grandes players com caminhões autônomos, modernos, e a média do mercado, que é a grande maioria dos autônomos que precisam sobreviver com seus caminhões e ainda não conseguem chegar à melhor equação, né? Nós vimos aí manifestações de caminhoneiros, sabemos, claro, tirando a questão política, que nós temos um problema de retorno de investimento, que aí no final do dia, talvez o motorista nem saiba disso que a gente comentou aqui, mas ele sabe na conta, né? Que sobrou menos no frete, né? Mas nós sabemos que, claro, o universo de desenvolvimento, de investimentos, ele me parece que vem num bom sinal, né? O novo governo indica investimentos pesados em infraestrutura, né? E isso pode melhorar muito. Com relação a essa questão já do mercado em si, das empresas, como é que você vê a questão da tecnologia? Sabemos que as empresas hoje, os grandes players, né, estão investindo em inteligência artificial, blockchain. Você hoje, no seu setor, você vê investimentos indo para mais organização, mais gestão organizada, busca do digital no setor de transporte, Osmar? Eu vejo sim, e eu vejo a coisa caminhando cada vez mais para uma prestação de serviços com a informação. Não só no veículo, mas no implemento. A gente pode até ver na feira agora, né? Quando você compra o caminhão, ele já vem com um pacote de tecnologia e de informação, onde está o caminhão, quanto ele está consumindo, que hora é hora de fazer a manutenção, que hora ele entrou na manutenção, né? Tinha fabricante já mostrando que já tem, inclusive, o rastreamento de que hora entrou na concessionária, quanto tempo é para fazer o que o caminhão precisa. Então, cada vez mais a gente vê IoT, né, envolvido nessa coisa. A gente está vendo as cargas cada vez mais com frequência também, você deve ter visto lá na feira, né? Sim, cada vez a coisa mais automatizada. Impressionante, então, né? Mas eu acho que assim, o processo de logística com a embalagem nos grandes players está muito automatizado. O que a gente precisa é olhar realmente para a camada de baixo que transporta, que essa sim não está tendo acesso a essa automação. Mas eu estou vendo isso, assim, um investimento maior em tecnologia com relação à informação. Isso olhando o mercado como um todo. Para implemento rodoviário, o que eu vejo sempre é cada vez mais implementos leves para que você possa carregar mais e danificar menos o pavimento.
A questão da amarração de carga, né? Importantíssimo para se evitar acidentes, para a questão da segurança, também tenho visto cada vez mais. E utilização de materiais que sejam materiais renováveis. Então, o alumínio, a fibra, né? Nós vimos muito implemento com fibra dessa vez, né? Cada vez menos aço, menos peso e materiais mais renováveis. É isso que está se olhando. Vislumbrando aí, né? Vislumbrando. E eu acho que um quarto ponto que eu acrescentaria, Vitorelli, é a questão de você ter implementos que dependam menos de pessoas, né? A gente tem um problema grave aí, que é a questão da mão de obra, não só no caminhão, dirigindo, que a gente está vendo aí a escassez, né, de mão de obra especializada, então, muito mais, né? Já está faltando motorista que dirija um cavalo que vale 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, então... É difícil, mais ainda, então eu vejo as escolas, tem algumas, né, especializadas em treinar os motoristas e tudo, mas eu penso que a demanda por transporte e a tecnologia nos equipamentos está avançando mais rápido do que a mão de obra chegando. E no implemento não é muito diferente, né? Aquela coisa do chapa, né? O ajudante, não sei o que, é cada vez menos. Então você tem que ter cada vez mais implementos, como lá fora, mais autônomos, né? O próprio motorista, ele desce, ele opera, ele tem uma plataforma hidráulica, ele tem alguma coisa elétrica, a porta abre, sabe, com mecanismo, não é mais manual e tal, que é para poder depender menos, porque a mão de obra é um negócio complicado. É complicadíssimo, né? Vou colocar aqui um outro ponto, que é a questão das mulheres no volante, né? Lá na Fortran, que a gente... Essa tendência também, né, das mulheres. Tendência excelente, cada vez mais forte, né? Cada vez mais, eu acho que elas estão fazendo com maestria, né? Dirigem bem, é provado que tem um cuidado com o conjunto maior do que nós. Dizem que o seguro é menor, né? O seguro é menor, elas cuidam mais, elas desenrolam mais as situações com os clientes, né? Então, ela é mais negociadora, sabe? A coisa funciona melhor. Então, são bem-vindas. Eu vejo cada vez mais lá na Fortran, que a gente vê, né, um número cada vez maior. Você tem um time bacana de mulheres, né? Na Fortran. Sim, nós temos na Fortran e tenho visto muitos clientes, né? A chegada de caminhões e a retirada de caminhões. É cada vez mais comum uma mulher ali no volante, ela vem, vai... E desenrola, né? Impressionante, veículo leve, veículo pesado. A eficiência delas, né? Isso muito legal. Tem muito bacana. São bem-vindas. Isso é muito bom. Que bacana. Aliás, na feira tinha um programa lá, né? Voltado para as mulheres, a Mercedes coisa interessantíssima, né? A voz delas. Nós, inclusive, estamos fazendo uma parceria com eles lá nessa parte, porque a gente também gosta muito disso. Está ajudando bastante. Que coisa, hein? E Osmar, e você hoje, olhando para o seu... para o implemento rodoviário, né? Como é que você vê aí o futuro? Você comentou de várias tendências novas, né? Você está em vários setores, e-commerce, farma, você vem trazendo novos projetos e adaptando a tua equipe. Eu imagino que a tua equipe cada vez mais vem se tornando mais profissionalizada. Você investe em educação, em treinamento? Como é a sua capacitação de mão de obra, já que a gente comentou há pouco, né, da carência que é hoje conseguir contratar e buscar profissionais? E o nosso mercado, ele é um mercado muito específico, né? Então, a gente não tem os profissionais que a gente tem lá, né? O montador de caixa, o soldador de chassi, etc. Ele é mais específico. Então, a gente tem uma formação interna, né? Então, os mais experientes estão sempre trabalhando com os mais jovens, sempre em dupla para poder ir treinando a turma nova. Então, a gente traz muita gente nova e forma lá, né? Lá na Fortran, que você vê muita gente que começou ali e não tinha uma profissão. É verdade. E hoje tem lá seus 6, 7, 8 anos de empresa, né? A gente fez 10 agora, tem a turma dos 10, que é muito boa. Imagina. Tem uma turminha que começou... Que bacana, né? Ainda mais quando a gente começar, né? Porque aí, quando você inicia a empresa, tem essa dificuldade, né? Então... O profissional não quer trabalhar lá, o fornecedor não quer fornecer, o banco não quer emprestar dinheiro, o cliente não quer comprar, todo mundo torce o nariz. Então você traz uma turma muito jovem e que está se formando lá. Então a gente tem bastante isso. E a gente procura também, Vitorelli, aproveitar a proximidade que a gente tem com as montadoras. Então a gente é muito próximo da Volkswagen, né, da Mercedes, da Iveco e tal, e aí sempre tem esses treinamentos internos, tem essa troca com os implementadores, sai um caminhão novo, chamam a gente lá para olhar e tal, não sei o quê. Isso ajuda muito. Tem um suporte da fábrica que a gente utiliza bastante e dos fornecedores, né? Perfeito. Então você tem uma boa... Eu sempre falo que ter bons parceiros é bom por isso. O bom parceiro de tinta treina a nossa turma de pintura, o bom parceiro de máquina de solda, de insumos, treina a nossa turma de solda, a gente aproveita isso. E vou pôr uma última pimenta boa aqui, que é o Senai,
né, que a gente tem aqui. Sim. O professor Renato, outro amigo, apesar de corintiano, é uma pessoa muito bacana, gosto muito. Então tem o Renato, tem o Guilherme lá, que também estão sempre lá com a gente já, né, treinou a turma várias vezes lá com solda e também dá um suporte legal. A gente é muito feliz de ter o Senai, né? Sim. Dando suporte para a nossa região, para o nosso setor, né? E a gente já está aprovado. Ontem saiu numa informação que o Maurício Colim, se não me engano, postou, né? Ou o Edson, se não me engano. O Edson, né, da Forset, né? Ele comentava de que, né, a Europa, a Alemanha principalmente, a maior parte dos alunos, dos profissionais, saíram de escolas técnicas. Né? O Senai é um exemplo de escola técnica e nós sabemos que a elevação do nível profissional deste país passa pela educação técnica. E a Fortruck está dando exemplo disso. Ela busca maneiras, você vê, ela busca maneiras trazendo parceria em colaboração com os fornecedores, com os parceiros, e eleva o nível da mão de obra, fazendo com que os seus produtos, a gente já vê o reflexo da qualidade, principalmente nas empresas que você mencionou e nos clientes que compram produtos da Fortruck. Que bom. Né? E a questão do Senai, como você bem colocou, eu acho que a escola técnica tem um papel fundamental. Eu fui eleito o industrial do ano aí. É verdade. Né? Íamos fazer essa menção aqui. Que teve. Em 2019, pelo Ciesp. Foi pelo Ciesp. Industrial do ano na área de implementos. Foi. Uma premiação exemplo. muito especial, principalmente por ser espontânea. Participei junto com o Alcides Braga, lá da Truquivan, né? E com o Pascoal Iannone da Flextronics. E foi uma surpresa muito boa, a gente fez um excelente ano, né? Então eu compartilho esse prêmio com o time todo lá da Fortruck, mas eu recebi a premiação no Senai, né? E assim que terminou lá o evento, eu fiz questão de ir lá tirar uma foto com os professores na frente das máquinas lá. Que bacana. Porque o Senai é muito especial e no meu caso, Vitorelli, que venho de uma família muito simples, muito humilde e tal, era a alternativa que eu tinha quando terminei o colegial. Você fez então escola técnica? Porque eu queria antes de ir para engenharia. Eu queria ter feito engenharia e não tinha grana na época, não tinha condições, né? E ia ficar parado. Né? Falei, pô, e agora, né? O que você fez? Eu fiz edificações. E aí olha eu fiz isso. lá no Interessante. Orlando Ferrariolo, no Tatuapé, né? Que bacana, Lavieiro. Osmar. E fiz 2 anos lá, era um ano de teoria e depois um ano de prática. Então você fazia telhado, fazia a parte de hidráulica, completo, elétrica, né? Completo. Pedreiro, teoria do concreto. Maravilhoso. Você estudou? Teoria do concreto, negócio. Construção interessante materiais, também, tudo. Né? Foi perfeito. E aí foi os 2 anos. Esse curso técnico, eu lembro que, né, me promoveu 1 ou 2 vezes dentro da empresa e que me deu condições de entrar para fazer a faculdade de engenharia logo depois. Então, importantíssimo, acho que é um papel fundamental e a gente procura usar lá na Fortruck. Para quem não sabe, o Osmar comentou agora sobre a sua formação técnica, né? Mas por que isso está no meio aqui de um webcast de logística? Pessoal, porque logística envolve visão de processos. Se você não tiver essa veia de visão do processo e, portanto, né, da cadeia de suprimentos e, portanto, do seu trabalho, do seu segmento, certamente você vai ter dificuldades em planejar a sua entrega, em planejar o teu fornecimento. Então, é mais do que pertinente, não por acaso, o Osmar ele vem dessa formação, ele começou tecnicamente, olhando processos, entrou na cadeia de abastecimento da construção e, claro, e graças a isso, ele foi se adaptando a outras cadeias, da telecomunicações, industrial. Então tem uma história muito bacana aí. Eu acho que a visão de processos na logística é importante para todos aqueles que estiverem nos assistindo. E nós sabemos que o Brasil hoje, essa visão da cadeia total, que envolve a infraestrutura, a necessidade de se adequar à descarbonização, a necessidade de se adequar às novas tecnologias, faz o desafio para nós, para os próximos anos, né, Osmar? Como é que você vê aqui, para a gente fechar um pouquinho, e fechando aqui nosso webcast, como é que você vê aí, para os próximos anos, a tendência de logística para os principais setores? Aí, como é que vocês estimam que nós teremos nessa área? Bom, eu acho que agora a gente tem um período interessante, porque esse governo que está finalizando agora deixou um legado grande de obras contratadas, né? Então, a gente ouve muito aí perto de R$1 trilhão contratados, com muitas coisas para
para fazer. E algumas interessantes, por exemplo, o marco do saneamento, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro em 2019, já fez um efeito grande esse ano, né? Então, muitas obras, ao invés do Estado cuidar 100%, né, de água e esgoto para o país inteiro, está fazendo as parcerias público-privadas. Então, as empresas em todos os estados, aliás, acho que cerca de um mês, 40 dias, licitou até o Ceará, né, 10 bilhões de reais. Estão investindo bastante. Aqui em São Paulo a gente tem a Sabesp e com isso acaba acelerando. Então, claro, o nosso país não é um país, né, Osmar? É um continente. Isso, é um continente. O Brasil é um continente. Não é possível centralizar toda essa questão de investimentos se você não trabalhar no modelo híbrido, né? Porque não temos caixa, o governo não tem para bancar esse tipo de operação. Eu acho que caixa e braço, gestão realmente, é muita coisa, né? Os projetos são muito grandes. Então, saneamento é importante, a gente está olhando muito para isso lá agora. A questão dos eletricitários também, né? Essa demanda que você tem, tanto de crescimento de linhas, mas de manutenção de linhas, né? De energia, também é importante, tanto que nós vamos olhar muito para isso agora em 2023. Agora a cadeia da eletrificação no automotivo. Também. Que eu creio que também os caminhões, né? Também. A gente já viu na Fenatran lá, caminhões. O maior desafio elétricos. é o entorno, é a infraestrutura para isso, né? Os caminhões, os carros já estão todos meio que disponíveis, né? Agora você precisa ter infraestrutura para isso. Então, saneamento, a parte de eletrificação, são dois setores que a gente está olhando bastante, que eu acho que vai demandar muito, né? Perfeito. Resta ver os desafios do ponto de vista econômico e financeiro. Claro. Né? Então, é um ano, 2023, que a gente está esperando que seja um pouquinho menor que 2022, né? Entre 5% e 10%. Lá na Fortran, que a gente está trabalhando com a possibilidade de 20% de crescimento. A gente, todos os anos da empresa a gente cresceu. Vamos torcer para isso. Então, esse a gente deve fechar em torno de 25% em relação ao ano passado, pelo menos são os números aí até agora, já estamos caminhando para o final do ano. Excelente. E o ano que vem a gente põe como meta 20%, olhando principalmente para esses setores de saneamento, de eletrificação e também de kits. A gente tem feito muito o baú desmontado, né, os kits, e fornecendo para outros estados e as empresas montam nos outros estados. É uma forma de multiplicar um pouquinho e colocar a Fortruck no Brasil inteiro. Certamente. Isso daí, na verdade, está indo para um outro caminho aí, né? Claro que eu estou pensando alto, mas numa franquia Fortruck em outras regiões. Assim. Quem sabe até fora do país, sabe? né? A gente aposta na Fortruck também indo para fora do país, né? É isso aí. E Osmar, você falou um pouco do econômico, né? E nós sabemos que no setor de logística isso é muito forte e tem nos impactado muito. Dados do Observatório Econômico indicam que o Brasil ele sofreu nos últimos anos, principalmente no ano passado, mais de 15 mil ocorrências de roubo, gerando aí uma perda de aproximadamente mais de 1,2 bilhões de reais. Nós sabemos que é muito difícil de controlar, considerando que só São Paulo é mais de quase 80% do índice de roubos, seguido por Rio Grande do Sul, né? Nordeste, Centro-Oeste, mas é um problema que atinge a todos, principalmente na cadeia da distribuição. Você vê aí, no universo dos próximos anos, uma tendência de diminuição desse índice de ocorrências? Olha, Vitorelli, eu espero que sim. Porque a gente sabe que é um desafio grande de segurança, de infraestrutura também, né? É um desafio grande, é um mercado que está se formando, a gente até olha para ele, estamos estudando um pouco disso. Nós produzimos muitos baús de alumínio lá, que depois acabam indo para outras empresas para serem blindados, né? Fazem verdadeiros caixas de aço dentro do baú de alumínio, com porta-cofre. Está aumentando a demanda desses equipamentos para transportar. Quer dizer, um problema gera uma nova demanda, né? E principamente eletrônicos, mesmo a parte de medicamentos. Sim. Agora você já tem os blindados, refrigerados. Nós sabemos que farma, cigarros, a e-commerce, aí entra também os pequenos pacotes de produtos. Esses são os piores. Né? O que eu acho que vai acabar ajudando é a questão da tecnologia. Cada vez está vindo mais, né? De rastreamento. A gente já tem agora as blindagens elétricas também, que são mais leves, né? Então você já não tem mais a necessidade Porque você coloca uma caixa de aço para blindar o baú, é mais peso, né? Fica aquela coisa... Então você tem a elétrica, mas principalmente rastreamento da carga, isso eu acho que está
avançando bastante. Né? Isso mexe com a parte do seguro, porque dependendo de quanto tempo se demora para chegar até a carga, isso tem a questão do cálculo do seguro também. Uhum. Então, a gente torce para que isso melhore e eu acho que vai melhorar com o avanço da tecnologia. Tá. Uma coisa que a gente está vendo bastante também é a diminuição do transporte de dinheiro, né? Eu acho que com o advento do Pix, isso diminuiu assustadoramente. Eu tenho acompanhado as empresas de carro blindado, de carro forte. Você pode ver até na rua, você já vê menos, né? Diminuiu demais. É verdade. E eu, como conheço alguns fabricantes, tenho conversado, chegou a diminuir em 70% o transporte de dinheiro, porque com todo mundo fazendo transferências eletrônicas agora, você não tem mais. E aí, com isso, né, o crime também vai se organizando, sai do dinheiro, aí agora é o eletrônico, é o cigarro, é o alimento, né? E eu acho que é só com tecnologia, realmente. Tecnologia, né? Uma gestão também junto com o Estado, sim, né? Ligado sim. A organizar a segurança pública, né? Até porque é muito tempo que se chega na carga, né? Outro dia eu estava com um pessoal que faz baú blindado lá na Ford Truck. Eles estavam me explicando isso. Então, você tem vários níveis de blindagem, né? Então, você tem uma blindagem que a pessoa vai tentar abrir, demora 25 minutos. Você tem uma blindagem que ela vai conseguir só em 40 minutos. Você tem uma blindagem que ela vai conseguir 1h10. Imagina. Então, tudo é o tempo para a polícia conseguir chegar até o local. Então, se é 25 minutos, o seguro é um valor. Você tem necessidade de levar 4 carros de escolta, essa coisa toda. Se abre em 40, bom, aí já 2 carros de escolta é o suficiente, o seguro diminui. Se é 1h e pouco, aí a certeza de que a polícia chega é tão grande que o seguro diminui mais ainda. Então, tudo isso parece que não, mas é calculado. Dependendo do setor que você está transportando o seu produto, ele conta muito. Né? E outra coisa é o receptador, né? Porque isso é o trabalho que é um outro problema, da segurança, né? Mais que sério, se faz. Né? Porque a carga, se é roubada, ela vai para algum lugar. Não tem o que fazer, né? O receptador então, ainda é um grande problema. O receptador é um grande problema. Então, tem essa questão da segurança, sim, envolvendo o Estado, junto com a questão da tecnologia. Perfeito. Olha só, gente, quanta informação. Osmar, se eu pudesse, eu ficava aqui falando com você mais 2 horas, porque esse assunto é tão interessante, né? Eu quero fazer aqui o fechamento. Osmar, se você quiser dar um recado aí na câmera para os seus fãs, né, para não falar colaborador, se você quiser dar um recado, ou se você tem algo que você gostaria de sugerir para o próximo ano, o que você... Fique à vontade aí para comentar aí e fazer suas considerações. Bom, eu quero agradecer aqui pelo convite, excelente conversa, também ficaria por horas aqui batendo papo e conversando, é um setor que a gente gosta muito, né, de falar. É verdade. Quero mandar aqui um abraço e um agradecimento especial para o nosso time lá na Ford Truck. A gente tá um abraço, Ford indo Truck. Pro final do... A Dani também, que articulou aqui com a gente. A Dani articula um abraço e deve estar assistindo. Ela até mandou aqui para mim, porque eu comecei olhando o celular aqui, a Dani. A conversa. Ela tá filmando os dois, né? Fica atento. Então ela deve estar assistindo lá, né? Mas o time todo, eu acho que a gente vai fazer mais, né? Vai encerrar mais um bom ano por aqui, né? Aos clientes, aos parceiros da Ford Truck, todos lá. E um recado para o ano que vem, eu acho que acreditem no Brasil, acreditem no país. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Aliás, parece que não sai mais esse filme, né? É pandemia, é guerra, agora essa questão... A divisão política, né? Que nós chegamos. Essa polarização absurda, né? Que você tem que torcer para um lado, torcer para o outro. Claro. E se o outro não torce para o seu lado, é inimigo, né? Fica essa coisa... E não adianta, eu acho que num país onde você tem metade de um lado e metade do outro, não tem ninguém tem razão absoluta, né? Você precisa olhar um pouquinho para o outro lado, porque certamente tem carência. Então, nós deveríamos nos olhar que nem hoje nos jogos da Copa, né? Quando todos se mobilizam em prol de um time. 12 jogando em campo. Exatamente. Então, o campo e os 12 é o Brasil, né, gente? Temos que olhar para o que o Osmar falou. União, independente do ponto de vista, né? Porque daqui 4 anos nós teremos uma nova eleição. Sim. Então é importante essa união de todos em prol do desenvolvimento. Como empreendedor, empresário, o Osmar sabe que todo dia conta e precisa da união e colaboração dos seus parceiros, dos seus clientes, né? Então, eu creio que vocês estão num caminho bem interessante, Osmar. Nós vemos aí o crescimento exponencial da Ford Truck. Fico muito feliz de saber da sua projeção muito positiva num mercado que é desafiador, né? Bastante. E nós temos a certeza que vai continuar crescendo, né? É isso aí, continuar crescendo, continuar transportando, né?
e vamos em frente, vai dar tudo certo. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos que nos assistiram. Estamos aqui torcendo para que vocês assistam os nossos episódios aí de webcast. E vocês são mais que bem-vindos. Agradecimentos a toda a equipe que fez e viabilizou a realização desse webcast, a nossa diretoria, ao Luiz, ao Michel, ao Renato, a Magda, toda a equipe que viabilizou. E fiquem conosco aí, né? Teremos agora o nosso Café com Negócios amanhã. Aqueles que não puderem, participem. Vai ser o evento final deste ano. E vocês, o Osmar está convidado e todos os que estiverem nos assistindo. Maravilha. Eu quero deixar um abraço para toda a diretoria aqui também, né? Para toda a equipe, Osmar. para o Silvio, né? Que eu acho que toca essa turma aqui brilhantemente. E Café com Negócio estaremos lá, inclusive com o stand da Fortruck lá. Vamos participar então desse que vai ser o café especial. Né? Temos mais um motivo, ó. Visitem porque a Fortruck vai estar lá conosco, É isso aí. gente. Vamos lá, bater um papo com a gente lá. É esperado 1.500 pessoas lá. Esse café vai bombar. Vai sim. Gente, muito obrigado. Um ótimo dia a todos e até o nosso próximo evento. Até lá.